As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill. O livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo. Comentado e adaptado por Jacob Petrie. Lição 12. Concentração. A lei. Para criar a realidade que você deseja, não é suficiente apenas pensar nela. Você precisa desejá-la tão obstinadamente que não consiga pensar em outra coisa. A atenção do seu pensamento cria concentração, e a concentração desenvolve poder espiritual, que por sua vez é a força mais elevada que existe. Por isso, concentre-se com atenção total naquilo que você deseja. Chaves do sucesso. Quando uma pessoa concentra seu pensamento em determinado propósito por tempo suficiente, o universo tende a conspirar para colocar no caminho dessa pessoa tudo o que estiver em harmonia e for favorável para a realização desse propósito. A concentração não significa a simples atividade mental que produz nosso pensamento cotidiano, mas a transformação dessa atividade mental em energia concentrada em um único ponto escolhido conscientemente. Em outras palavras, a concentração é o ato de focalizar o pensamento sobre determinado desejo e mantê-lo vívido na mente até que os meios para sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito total. Entusiasmo momentâneo ou desejo vago e temporário não tem valor algum, e a menos que você se concentre verdadeiramente naquilo que você deseja pelo tempo necessário e da maneira correta, as chances de obtê-lo serão pequenas. Nesta lição, além de abrir os horizontes para uma nova compreensão das suas potencialidades, você descobrirá como trabalhar em harmonia com as leis do universo e tirar vantagens das suas forças poderosas. Querer é poder. 1. Precisamos ser antes de poder, e só podemos fazer nos limites daquilo que somos, e o que somos depende do que pensamos. Retomarei aqui o que já vimos antes. Todos nós vivemos ao mesmo tempo em dois mundos distintos, o interno e o externo. O primeiro é o mundo do pensamento, que é também o mundo das causas, onde acontece a criação mental. O segundo é o mundo dos efeitos, que é também o mundo das consequências, onde acontece a criação física. Olhe à sua volta. O que você vê? Há uma crise na relação e o casal tenta solucionar o problema se focando um nas atitudes negativas do outro. Uma pessoa está insatisfeita com o salário e culpa o chefe, a empresa em que trabalha, a crise, o governo. A outra está imersa na pobreza e culpa os pais, o lugar onde nasceu, a falta de oportunidades por sua situação. Onde quer que você viva, independentemente da classe social que integre, vai notar que a grande maioria das pessoas vive com o foco da sua atenção no mundo externo, durante a tentativa de mudar sua realidade. Que imenso desperdício de tempo e esforço! Essa vasta maioria ignora a verdade simples e absoluta, e tão antiga que todas as condições têm sua origem numa causa. Há, porém, uma minoria, os mais esclarecidos. Esses estão fortemente debruçados sobre seu mundo interno. Eles têm claro que é o mundo interno que cria o mundo externo. Eles sabem que, para mudar o mundo físico, devem agir sobre sua causa, o mundo mental. Se você realmente busca o sucesso, precisa fazer parte dessa minoria. Em outras palavras, você precisa desenvolver a habilidade de se concentrar no mundo interno, o mundo do pensamento, para desenvolver as causas que possam criar as consequências que você deseja. Nossa realidade é resultante de um aflorar, não de um acréscimo. O pensamento é criativo e condições, circunstâncias e experiências são criadas pela nossa atitude mental. A questão então é, para mudar suas condições externas, terá de mudar as causas internas que criam essas condições, e a maneira de fazer isso é através da concentração. E isso é verdade porque precisamos ser antes de poder, e podemos fazer somente aquilo que somos, mas o que somos depende do que pensamos. Por isso, atrevo-me a dizer que essa é a última lei que soa muito bem aos nossos ouvidos, mas raramente uma pessoa comum consegue desenvolver o poder da concentração. E com isso, ela passa pela vida sem descobrir ao menos a menor parte do poder e da força que dorme dentro dela. Para mudar nossas condições externas,
temos de mudar as causas internas que criam essas condições. 2. Tudo que o ser humano criou até hoje, primeiro foi criado na imaginação, pelo desejo, e depois transformado em realidade, pela concentração. Uma ideia ou desejo, para ser transformada em seu equivalente físico, deve ser mantido na mente até que essa imagem seja tão nítida e viva que se confunda com a própria realidade. Em um certo sentido, todas as grandes descobertas da humanidade se deram assim. Elas foram o resultado de uma revelação inesperada, após longos meses ou até anos de concentração mental em torno de um único ponto. Arquimedes, por exemplo, não descobriu o princípio da flotação acidentalmente ao entrar numa banheira cheia d'água para tomar banho, como contam os livros de história. Esse princípio lhe foi revelado pela lei da concentração. Considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, ele também era físico, cientista e um grande inventor. Quando sua fama já era amplamente conhecida, ele foi chamado pelo rei da Cilícia para ajudar a tirar uma dúvida. O rei havia mandado fazer uma coroa de ouro maciço para oferecer à divindade do templo, e, para isso, contratou o melhor ourives da Cilícia para executar o projeto. Meses depois, o ourives entregou uma magnífica peça ao rei, pela qual cobrou uma fortuna. O rei pagou o valor, mas logo surgiu uma suspeita. Alguém disse ao rei que a coroa não era de ouro maciço. O dilema do rei era: como descobrir a qualidade do ouro sem danificar ou destruir a coroa? Ninguém na época tinha ideia de como fazer isso. O rei, então, como única saída, mandou chamar Arquimedes e ordenou que ele encontrasse uma maneira de descobrir se a coroa era de ouro maciço ou não. Para a época, essa não era uma questão fácil de ser resolvida. E Arquimedes estava concentrado havia meses na busca de uma solução, sem encontrá-la, até que um dia entrou na banheira para tomar banho e, ao se deitar, observou a água transbordando. Eureka! Nesse momento, ocorreu-lhe uma ideia. Através da medição do volume de água deslocada pela coroa, ele podia facilmente calcular sua densidade. Depois, ele poderia dividir a massa da coroa pelo volume de água deslocado. Enfim, depois de meses de concentração, o problema havia sido resolvido e a solução ofereceu-se voluntariamente. Gutenberg, igualmente, não descobriu a impressora gráfica simplesmente porque viu um produtor de vinho amassar as uvas com um rolo prensor. Ele somente conseguiu associar a ideia do prensor de uvas com a impressora gráfica porque ele estava, havia anos, concentrado na busca de uma solução para a sua ideia de produzir uma máquina mais eficiente para fazer impressos. Newton não descobriu a lei da gravidade ao tentar tirar uma soneca sob o pé de uma macieira e ver uma maçã cair. Ele vinha duelando por anos com essa questão. Aliás, seus amigos o descreviam como alguém que se concentrava tão obsessivamente em seus estudos que, se não fosse o lado prático que eles muitas vezes exigiam, ele poderia ter provocado sua própria morte de tanto que ficava focado em suas pesquisas. Mendeleev também não foi dormir, sonhou com as equações químicas e, ao acordar, tinha na cabeça uma nova versão da tabela periódica. Ele estava concentrado na elaboração dessa tabela havia anos, mas ainda não tinha conseguido encontrar uma resposta convincente que realizasse seu propósito. Numa noite, teve um insight que lhe revelou a resposta que procurava. Conrad Hilton, fundador da luxuosa rede de hotéis Hilton, muito antes de ter dinheiro para se hospedar no hotel de luxo, brincava em sua imaginação de ser proprietário de um hotel. Ao longo de toda sua infância e adolescência, concentrou-se nessa ideia. Anos mais tarde, economizou pequenas quantias mensais até conseguir comprar uma propriedade usada e de pouco valor, que, aos poucos, transformou em seu primeiro hotel de luxo. Procedimento que ele repetiu durante a vida inteira, criando uma das redes de hotéis mais valiosas do mundo. Hilton contava que, ao visitar essas propriedades, criava na sua mente uma imagem clara e específica de como essa propriedade ficaria depois que ele a adaptasse às suas necessidades. Então, ele mantinha essa imagem na mente até conseguir transformá-la em realidade. Esses exemplos, como todas as histórias das grandes invenções e descobertas, nos revelam que não basta criar um propósito definido para obter sucesso.
Você precisa pensar nele quase obsessivamente todos os dias. Deve mantê-lo fiel e persistentemente na sua imaginação, concentrar-se nele incansavelmente até que se torne algo real e palpável. E isso você faz através do princípio da concentração. Quando você se concentra com intensidade e por tempo suficiente em um propósito definido, forças superiores a seu poder pessoal entram em movimento e revelam a solução que você busca ou lhe apresentam as ferramentas e condições necessárias para transformar esse propósito em realidade. Quando nos concentramos com intensidade e por tempo suficiente em um propósito definido, forças superiores a nosso poder pessoal entram em movimento e conspiram para a realização desse propósito. 3. O que cria o resultado não é aquilo em que se deseja acreditar, mas a convicção que se carrega na mente. Concentração, no sentido em que usamos a palavra aqui, significa desenvolver, por meio do hábito e da prática, a habilidade de manter a atenção sobre um assunto por tempo necessário para dominá-lo e torná-lo familiar. Em outras palavras, concentração é a capacidade de pensar naquilo que desejamos pensar, de controlar nossos pensamentos e dirigi-los para um fim determinado, de organizar nosso pensamento em torno de um ponto de ação que se torna o objetivo que queremos alcançar. E isso precisa ser feito quase que obsessivamente. Você precisa se tornar tão identificado com o seu propósito que não perceberá nada à sua volta, exceto aquilo que estiver verdadeiramente alinhado com a sua realização. Lembre-se, pensamento é energia. Pensamento concentrado é energia concentrada. Quando você pensa vagamente em uma ideia, a vibração energética do seu pensamento não é muito forte, mas quando se concentra nela, quando dá atenção a ela, a vibração cresce. E se você continuar concentrado nela, com a atenção suficiente, ela se torna um pensamento dominante. E se continuar colocando atenção neste pensamento dominante, ele se torna uma convicção. E, como já vimos, é praticamente impossível estar verdadeiramente convicto de alguma coisa, sem que ela, eventualmente, se transforme numa realidade. Pense, quantas vezes, diante de uma situação que havia acabado de ocorrer e da qual estava convicta, você disse, "Eu sabia, tinha certeza disso." Repito, toda energia é criativa. E aquilo em que você concentra sua atenção se transforma em seu ponto de maior energia. E como toda energia é criativa, você será capaz, então, de dar vida àquilo no que você concentrar sua atenção. O que é se concentrar? É justamente isso, controlar sua atenção, determinar seu foco mental. E como já vimos, toda criação mental sempre precede a criação física. Então, se você concentrar sua atenção naquilo que você não tem, criará mais daquilo que não tem. Se você concentrar sua atenção naquilo que deseja, no seu propósito definido, é isso que criará em sua vida. Concentrar-se é manter sua atenção naquilo que você quer e, assim, trazer o seu desejo à realidade. Por isso, a concentração pode ser considerada a chave mágica do sucesso. Ela constitui um poder irresistível que pode ser usado por todos que desejarem mudar radicalmente suas vidas, criando exatamente aquilo que desejam. Quando usada corretamente, essa chave mágica abrirá as portas para a fortuna, abrirá as portas para a fama e, em muitos casos, abrirá as portas para a saúde, a educação e o tornará capaz de incontáveis coisas grandiosas. A concentração agirá como uma senha que lhe dará acesso a qualquer contexto ou circunstância que você queira criar em sua vida. Com a ajuda dessa chave mágica, você pode abrir todas as portas secretas que levaram às grandes invenções de todos os tempos, pois todas, sem exceção, foram resultado da concentração fiel e persistente de uma ou mais pessoas em torno de um propósito específico. Todos os grandes gênios do presente e do passado se aproveitaram do seu poder mágico. Basta, para isso, controlar o foco de concentração do seu pensamento. Uma vez que você entender que, antes de se manifestarem na sua vida, todas as relações, circunstâncias e eventos são criadas por você através da força e do poder da concentração do seu pensamento, você estará pronto para criar a vida que quiser.
É hora, então, de parar de criar o que você não quer na sua vida e usar todo o poder de concentração do seu pensamento para criar a realidade que você tanto deseja. Para isso, você precisa 1. Saber que você cria a sua realidade e que faz isso com o pensamento. 2. Ter consciência sobre aquilo que você pensa. 3. Saber o que você quer. 4. Concentrar-se naquilo que você quer. 5. Sentir-se como se já tivesse aquilo que você quer. Compreenda, você não vai conseguir executar esses passos com perfeição de um dia para o outro. Grandes descobertas são o resultado de investigações longas e contínuas. Ciências como física, química e matemática exigem anos de concentração para que se adquira o domínio sobre elas. O mesmo se sucede com a ciência da mente. 4. Concentração é a capacidade de dirigir nossos pensamentos para um fim determinado. Pense na sua mente como um poderoso centro de energia. Na medida em que você irradia a energia produzida pela concentração da sua atenção num determinado ponto, atrairá para si energias similares, outros pensamentos, circunstâncias, eventos, criações ou pessoas que queiram se juntar a você porque se identificam com sua energia. Todas essas manifestações começam a girar à sua volta, tornando-se parte da sua experiência. Quando uma pessoa concentra o seu pensamento num determinado assunto, os fatos de natureza intimamente ligada a esse assunto surgirão de todas as fontes imagináveis. Isso quer dizer que, quando plantado em um terreno mental apropriado, o propósito firme e profundo se torna um centro de energia que atrai tudo o que se harmoniza com a natureza desse desejo. Esse fenômeno explica as grandes descobertas como as de Arquimedes, Gutenberg, Newton, Mendeleev, Thomas Edison e o acúmulo de fortunas como as de Henry Ford, John Rockefeller e Andrew Carnegie. Se estudar suas vidas, verá que todos tinham um propósito bem definido e se concentraram especificamente na sua realização, criando um poderoso núcleo de energia em torno desse propósito que os colocou em contato com tudo o que eles precisavam para realizar o que desejavam. Esse mesmo fenômeno também explica o tremendo poder que resulta da formação de uma aliança entre duas ou mais pessoas, o que chamamos neste livro de mente mestra. Uma mente mestra é tão poderosa porque, ao juntar duas ou mais mentes, ela aplica a concentração com mais intensidade do que quando acontece por meio dos esforços de uma única pessoa. Em outras palavras, a mente mestra nada mais é do que concentração em grupo do poder mental de várias pessoas para a realização de um propósito definido. Por meio da concentração de duas ou mais mentes, é possível alcançar um poder maior em virtude da soma das energias produzidas pela concentração conjunta das mentes envolvidas. Esse é um princípio mágico que muitas pessoas ignoram ou não compreendem por não fazer parte da sua lógica racional. Mas se você plantar, por exemplo, uma semente de maçã num terreno adequado, na época adequada, aos poucos essa semente se transformará num pequeno rebento, que depois crescerá, tornando-se uma macieira. Essa árvore não provém apenas da semente da maçã. A semente é apenas o começo da árvore. Ela também não surge do solo, nem de outros elementos como ar, chuva ou sol. Ela é um resultado da combinação desses fatores que capta do ambiente. E não há quem possa explicar a lei que retira do ar e do solo a combinação de células que constitui a árvore. O mesmo se aplica à mente mestra. Quando duas ou mais pessoas se alinham num espírito de perfeita harmonia, com o objetivo de atingir um determinado propósito, esse propósito pode ser comparado à semente da maçã, e a combinação da energia de duas ou mais mentes pode ser comparado aos outros elementos que fazem surgir a árvore, como o ar, o solo, a chuva, o sol e assim por diante. Podemos ainda aplicar o mesmo conceito à filosofia deste livro. Não é apenas a definição de um propósito que trará grandes resultados à sua vida. O propósito definido é apenas a semente. Para germinar e produzir bons frutos, ele precisa do contexto certo, que é formado pela aplicação das demais 15 leis explicadas aqui. Ou seja,
Assim como a semente da macieira precisa do solo fértil, da chuva, do sol e do ar para trazer à tona todo o seu potencial e produzir os melhores frutos, o propósito definido, para poder se concretizar, precisa da mente mestra, da autoconfiança, da imaginação, da iniciativa, do entusiasmo, do pensamento preciso, da concentração e das demais leis que vimos até aqui e que ainda veremos nas próximas lições. Grandes descobertas são o resultado de investigações longas e contínuas. 5. Nossa mente se alimenta de duas coisas: daquilo que lhe damos e daquilo que ela absorve do ambiente. Pense na sua mente como um jardim, onde você é o jardineiro e seus pensamentos são as sementes. Se observar sua atividade mental, perceberá que, durante o dia, enquanto estiver acordado, você planta pensamentos na sua mente. A maioria dessas sementes de pensamento você coleta por aí, do contexto em que vive. E na maior parte do tempo nem se dá conta de que faz isso. Mas não se iluda, aquilo que você semeia em pensamento é o que vai colher na prática. Sua mente é como uma camada de solo fértil, no qual brotam e crescem todos os tipos de semente que você lançar sobre ele, tanto as de flores quanto as de ervas daninhas. Se semear espinhos, vai colher margaridas? Não mesmo. Se semear cactos, vai obter uvas? Também não. Sempre colheremos aquilo que plantarmos e nutrirmos. Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Então, aqui vai uma dica valiosa. Comece agora a semear e cultivar pensamentos de paz, felicidade, atitudes prósperas, corretas e construtivas, e ignore cada vez mais as ideias contrárias ao seu interesse. Entenda, você não precisa excluir pensamentos negativos. O pensamento não é excludente. Quando você quer excluir um pensamento, precisa pensar nele, e, se fizer isso, o estará incluindo ao invés de excluindo. Então, ignore tudo o que é negativo e concentre-se somente no positivo. Com o tempo, sua realidade mudará. Se o contexto em que você vive não é favorável para aquilo que busca, não hesite em, passo a passo, ir substituindo-o por outros mais favoráveis. O processo dessa mudança é o mesmo do seu propósito. Primeiro, crie uma imagem mental clara e específica do contexto que acredita ser o apropriado para você. Depois, concentre seu pensamento nessa imagem constantemente, pelo tempo necessário, até que ele influencie suas ações e você comece a se direcionar no sentido de transformá-la em realidade. Comece a escolher de forma deliberada e consciente as sementes que deseja cultivar em seu jardim. Para isso, é importante escolher os ambientes que frequenta com muito cuidado, a fim de proporcionar ao pensamento apenas o material apropriado e necessário para nutrir a concentração em torno do seu propósito definido. Entenda, as pessoas com as quais você convive constituem uma das influências mais importantes da sua vida. Elas podem, a partir de sua natureza, tanto auxiliá-lo a progredir quanto a regredir. Se deseja progredir, deve ter cuidado de conviver apenas com pessoas que simpatizam com suas ideias, especialmente com seu propósito definido. Esse tipo de convívio alimenta sua atitude mental, estimula seu entusiasmo, sua autoconfiança, sua determinação, sua ambição e o auxilia no processo de concentrar seus pensamentos de tal forma que suas ações serão todas no sentido de realizar seu propósito definido. Cada palavra que você ouve, cada imagem que vê, cada impressão que sente ou recebe influencia no seu pensamento. Por isso, não negligencie a importância de escolher bem o ambiente em que vive e trabalha. Leia livros e se associe a pessoas que compartilhem os mesmos interesses que você, que o encorajem e estimulem a seguir sempre em frente. Quando concentramos nosso pensamento no assunto, fatos de natureza similares a ele surgirão de todas as fontes imagináveis. 6. Semeamos o campo do nosso espírito todos os dias, horas, minutos e segundos, mas fazemos isso desordenadamente. A semente atirada ao acaso na mente humana trará uma colheita aleatória e incerta. Imagine-se então, a partir de hoje, um maravilhoso e mágico criador de realidades. E o seu poder criador depende da sua capacidade de escolher uma ideia e se concentrar nela até conseguir realizá-la.
Escolha as sementes que irá plantar na mente com cuidado. Não deixe qualquer pensamento crescer à revelia. Cultive apenas o que deseja colher. Lembra do exemplo da visão de águia? Pensar com precisão é ter uma percepção de águia. É visualizar, mesmo diante de uma visão panorâmica complexa, um ponto específico, crucial para o desenvolvimento do nosso propósito. Uma vez que você define esse foco restrito, precisa adotar uma nova qualidade, a concentração. Ela lhe ajudará a lidar com aquilo que está à sua frente, sentindo, tocando e administrando o que está ao alcance de sua mão, sem perder de vista o contexto maior. Dessa forma, você não ficará delirando com o resultado final do seu propósito, sem agir no presente. Não importa qual for o seu desejo, se seguir os princípios corretos, você poderá realizá-lo. Tudo o que foi criado pelo ser humano, primeiro, foi criado na imaginação por meio de um desejo intenso e, depois, transformado em realidade pelo esforço da concentração. Não subestime o poder da concentração. Use-a de maneira inteligente e ela lhe trará felicidade e sucesso duradouro. Esqueça os erros que cometeu e as derrotas que experimentou. Deixe de viver no passado. Comece tudo outra vez. Se os esforços anteriores não lhe trouxeram os frutos desejados, esqueça-os. Concentre-se nos próximos 5 ou 10 anos e siga em frente praticando cada uma das 16 leis do sucesso. Muito antes de você perceber, terá criado uma vida de prestígio, sucesso e de riqueza em abundância. As pessoas com as quais convivemos constituem uma das influências mais importantes da nossa vida. Aplicação prática. 1. Concentre seu pensamento em um único ponto, no seu propósito definido, ou qualquer meta que tiver determinado. Use sua imaginação e crie uma imagem mental perfeita do que deseja e a mantenha viva em sua mente, constantemente, o máximo de tempo possível. 2. Mantenha um estado emocional positivo em relação ao seu desejo. Lembre-se, seu ponto de criação é revelado pela sua emoção. Se ela for negativa, seu foco não está naquilo que você quer, mas naquilo que você não possui ou naquilo que não quer. Mantenha seu ponto de criação num foco positivo. 3. Não se preocupe inicialmente com os meios através dos quais irá realizar o seu propósito. Acredite em você mesmo e na sua meta e haja no sentido da sua realização, sempre com a firme convicção de que os meios surgirão ao longo do caminho. Simplesmente haja, comece com aquilo que tiver ao seu alcance e siga em frente.